Eu sou a Letícia e você tá no Teto para Três podcast. Mais um episódio! Quem tá animado para essa quarta temporada, recheada de convidados maravilhosos? E hoje não é diferente. A gente tem uma convidada, assim, gente, além de maravilhosa, ela é simpática, ela é linda. Mas antes da gente começar o nosso papo de hoje, eu queria pedir para vocês seguir a gente nas nossas redes sociais. O Teto para Três podcast lá no Instagram. Lá você vai encontrar um link na nossa bio que vai levar você para todas as nossas outras redes sociais e para todos os serviços de streaming na qual o Teto está disponível. Então, para você não perder nada das atualizações daqui do Teto, entra lá, segue a gente, segue também as nossas outras redes, porque o Teto está em todo lugar ao mesmo tempo. E queria pedir para vocês também para avaliar o Teto, onde vocês escutam ele. Ele está em todas as plataformas. É muito importante para a gente vocês darem as estrelinhas e votar qual a nota que vocês dão para o podcast, seguir a gente também por lá, porque isso ajuda o Teto a crescer e mais pessoas virem morar aqui com a gente, entendeu? Porque aqui o Teto é igual coração de mãe, vocês sabem, né? E em falar em mãe, hoje o nosso tema está especial. Eu queria apresentar a nossa convidada. Vocês sabem que a vida de criador de conteúdo, ela por si só, ela já é abarrotada de muitas tarefas, né? É produção de foto, é produção de vídeo, edição, texto, stories e por aí vai. E quando se fala de criadores literários, ainda tem todos os livros que a gente precisa ler para a gente conseguir criar conteúdo. Agora, tu imagina fazer tudo isso e ainda conciliar com a maternidade. Ela é leitora, ama história de romance, suspense, fantasia, é criadora de conteúdo literário, mãe de dois, uma das mulheres mais lindas e simpáticas que tenho o prazer de acompanhar. Seja muito bem-vinda a Karina, do Coisas de Karina. Uhul! Obrigada! Nossa, eu adorei a introdução aí. Gente, fiquei me sentindo famosa. Oi, meu bem, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar aqui sobre maternidade, raça e literatura. E um tema pouco falado no mundo da criação de conteúdo, né? Que o pessoal, a maioria que tá, né, nas redes que criam, nem a maioria é jovenzinho, né? Eu já sou. Sim. Aí não tem filha ainda estão estudando. Então, as que tem não são tantas, mas eu conheço algumas, e aí é um pouco difícil de ver mesmo. Sim. E também porque eu acho que é um mercado bem complicado, né, para você se manter. Então, acho que isso também interfere muito numa vida que já é bem abarrotada de coisas, como eu tinha falado anteriormente, que é a de criação. E aí você conciliar isso com a maternidade, que é outra atividade da vida, e traz muito trabalho, acho que conciliar essas duas coisas deve ser bem complicado. Mas antes da gente entrar diretamente nesse papo, eu queria queria que você falasse um pouco do seu trabalho, das suas redes, onde as pessoas podem te encontrar, para elas te conhecerem e falar um pouco sobre você. Então, eu moro em São Paulo, tenho 33 anos, né? Quase 34, logo, mês que vem. E eu só tenho que eu produzo o mesmo conteúdo é no Instagram, realmente Coisas de Karina. Tenho com o mesmo nome no TikTok, porém no TikTok eu ainda não me achei. Como eu vou explicar? Eu não consigo fazer ali um conteúdo para o TikTok que eu acho que tem a ver assim comigo. Uhum. Porque uma das coisas que eu faço muito na criação de conteúdo, eu quero ser eu. Eu não quero ser igual a mais famosa do momento, eu não quero ser com aquela que tem publi toda semana, eu não quero ser como aquele que cativa todo mundo, eu quero ser eu, porque se eu perder a minha identidade, a pessoa que mais vai sair perdendo sou eu mesma e mais ninguém. Então, no TikTok, eu sei, assim, eu vejo, né, eu sou atualizada na maioria das coisas que eu consigo, então eu vejo as tendências, o que é melhor, o que o pessoal gosta, só que tem coisas que eu não consigo, que nem é o mundo das trends, né?
Eu só faço uma trend assim quando é uma coisa que eu gosto muito e eu quero fazer. Que nem, por exemplo, agora todo mundo tá fazendo vídeo com o Bruno Mars, né? Dele andando lá. Aí, quando foi no sábado, eu fiz um. Mas por quê? Porque eu adoro o Bruno Mars, porque aquela música não sai da minha cabeça. Que lindo! Então, eu fui lá e coloquei e fiz, né, um videozinho que eu tinha limpado a estante. Aí eu fui e utilizei, né, pra fazer. Tá todo mundo fazendo vídeo com ele. E é isso, tipo, quando tá todo mundo fazendo alguma coisa, é difícil. É em poucos casos que eu faço também, porque todo mundo tá fazendo. Normalmente eu olho, se eu gosto, eu comento, tal, eu curto, mas se não tem muito a ver comigo, eu não faço, que nem quando todo mundo tava fazendo da Barbie. Eu adoro Barbie, eu queria assistir, inclusive eu ainda não assisti, não acredito nisso. Mas uma coisa que eu não gosto é da cor rosa. Eu não gosto de rosa. Então, eu não gosto. Tipo assim, pra eu postar coisa assim com rosa, é porque assim, é no livro, não tem jeito, é o que combina, mas você vê muito pouco rosa nas minhas fotos. E aí, pra fazer a trend que estavam fazendo da Barbie, tinha que ter aquele coisinho, né, com tudo rosa. Então eu falei assim, eu não vou fazer isso. Sim, eu acho muito importante isso de tentar se manter fiel a si mesmo, porque às vezes é muito difícil a gente não se perder no meio da criação, um nicho tão difícil de você conseguir crescer, de você conseguir se manter. A maioria das pessoas precisam ter 2, 3 empregos e criar conteúdo em paralelo. Eu acho que às vezes bate um certo desespero de você estar trabalhando, 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 não estar conseguindo sair do canto, porque, enfim, por diversos fatores. E vai aí de fatores sociais a desde fatores mesmo do que é que está fazendo sucesso agora. E eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente não se perder do que a gente tem como essência da gente mesmo e do que é o do outro. E eu acho que às vezes essa pressão do vamos ter que fazer porque todo mundo tá fazendo e tá dando certo com todo mundo, e eu também quero dar certo, porque a gente cria conteúdo pra gente, a gente cria conteúdo porque a gente gosta de ler, a gente cria conteúdo porque faz bem, e porque a gente acha importante, mas a gente também cria conteúdo pra gente conseguir chegar no máximo de pessoas possíveis. E eu acho que não dá para ser hipócrita de dizer que a gente não busca criar um público, ter pessoas para interagir, não só no lugar de ego, de ai, quero ser grande, quero ser o maior, mas um lugar mesmo de ter com quem compartilhar, de você criar uma comunidade que seja legal você conversar, que as pessoas vão interagir com você e você interagir com elas e vice-versa. E eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente não se perder e tentar se encaixar de toda forma. Acho que esse discurso do temos que nos manter fiéis a nós mesmos é muito importante. Porque eu acho que se você for olhar diversos criadores que são muito grandes, a maioria deles, principalmente os que do nada hyparam, eles têm peculiaridades, eles têm cada um aquela coisa X que outras pessoas não faziam e por isso eles são grandes. Eu acho que as pessoas esquecem disso um pouco, né? Verdade. Verdade, disso tudo. Sempre tem tem elementos que você vê, nossa, isso, por eles serem grandes, né? Você já lembra, olha, isso é coisa do fulano. Porque, Sim. olha, é totalmente como ele, a pessoa já cria realmente a identidade dela, né? E aí o que eu sigo muito é isso. Eu tenho algumas coisas que realmente o pessoal faz, eu falo, nossa, isso é legal. Isso aqui tem um pouco a ver comigo, tá em alta, o pessoal tá gostando, o pessoal gosta. Aí sim, vou fazer. Mas quando eu criei o perfil, realmente o meu foco era fugir um pouco dos meus demônios. E eu comecei a encontrar outras pessoas que queriam o mesmo. Então, e pessoas que se identificavam com o que eu falava, tanto que a maioria assim dos meus seguidores, né, não são assim, né, ainda não um público enorme, mas são pessoas que vieram organicamente, né? Claro que sempre chegam uns perfil meio, sei lá, principalmente quando a gente faz sorteio, mas a grande maioria assim, se identifica com o que eu falo. E eu mesmo, eu falava muito no começo, ó, não se identifica com o que eu falo,
não gosta do que eu falo, acha que eu só falo besteira, que não tem nada a ver, ai, não segue. Pra mim é simples assim. Eu, quando eu vejo uma pessoa que, às vezes tem gente até que a gente segue há um tempo, gostava do que a pessoa criava, acompanhava, mas aí chega um dia que ela começa a mudar, começa a falar outras coisas que você não se identifica mais. Eu deixo de seguir. Porque assim, se não tá me agradando e eu também não vou mais interagir com aquela pessoa, eu não vou ajudar ela nem a mim. Então eu sempre falei isso muito lá. Atualmente faz um tempo que eu não falo, é até bom falar de novo. Mas eu costumo comentar, eu falo, ó, não gosta, não se identifica, porque eu também tenho muita parte que eu sou muito debochada. Tem muitos assuntos que, para não ser. Na verdade, é meu jeito mesmo. Para não ser tão agressiva, eu uso do deboche. Mas é nítido, eu não sei disfarçar. Principalmente se é vídeo, a pessoa tá vendo, vai ver minha cara, não tem como disfarçar. Então eu costumo ser bem debochada. Então eu sempre falei, ó, quem não gosta, eu vou sempre falar a verdade, vou usar do deboche. Não gosta, não fica. Mas conforme foi crescendo dessa forma orgânica, eu fui fazendo amizade com as pessoas. Tem pessoas que eu descobri uma amiga que mora aqui no mesmo bairro que eu, e a gente se conheceu ali virtualmente pelo Instagram, e a Legal. gente mora perto, e nossos filhinhos agora curtem juntos, ela também tem um perfil literário, o filho dela tem a mesma idade do meu, o caçula, no caso, né? Ela só tem um e eu tenho os dois. E a gente ficou amiga. Já fizemos uma outra amiga também que mora mais longe, mas a gente conheceu recentemente. Então, assim, a gente está fazendo amizade com as pessoas e foi pela literatura. Sim. E você sempre foi leitora? Como foi que os livros entraram na sua vida? Então, quando eu era mais nova, eu gostava muito de ler, tipo, eu me interessava pela leitura, mas eu acabava lendo só as coisas assim da escola, porque quando eu pedia algum livro para minha mãe, ela costumava falar que eu não ia ler. Mas aí os gibis, assim, Turma da Mônica, né? Às vezes ela me dava, eu lia. Aí quando saiu daquela autora lá, que melhor não falar o nome, sabe? Uma certa fantasia aí, porque assim, a fantasia eu continuo gostando, eu cresci com ela, não consigo me desapegar dos meus bruxinhos, mas a autora, Deus me livre. Então, aí o meu primo, que gostava de ler, ele foi comprando os livros, ele joga RPG e tal, e aí ele tinha os livros e na época a gente tinha um bom relacionamento, que não é o caso agora. E ele é mais velho, né? Eu era adolescente, né? Foi na época que saiu os livros mesmo, na verdade eu tinha uns 12, 14 por aí. Não, acho que uns 12, né? Quando saiu o primeiro. E ele me emprestou, porque eu pedi para minha mãe comprar e ela falava: Imagina que você vai ler esses livros desse tamanho. E aí, conforme ia saindo os livros, ele lia, aí depois ele me emprestava e eu li todos os livros. Minha mãe dizia que eu não ia ler por causa do tamanho. Uhum. Beleza, a vida que seguiu, quando ele tinha algum livro interessante, eu pegava o emprestado dele e lia. Mas esse é o que eu mais assim me lembro, que eu li todos, que eu fiquei empolgada, que eu gostei muito, é quando saiu os filmes eu fui assistir. Mas aí eu fui conhecendo outras meninas, tipo, na escola, que lia A Culpa das Estrelas, Crepúsculo, né? E aí eu fui lendo, só que eu não li assim com uma frequência que eu leio agora. Saía algum conhecido, alguém me emprestava, eu lia. Mas teve uma época que aí eu já sendo casada, já tendo um filho mais velho, eu tinha alguns livros em casa e deu uma louca, doei todos os meus livros e falei que não ia ler mais. E simplesmente O eu falei surto. assim, foi um surto. Eu simplesmente disse, não vou ler mais não, ficar guardando essas coisas, vou dar pra alguém, não sei o quê. Pra que eu vou ficar guardando essas coisas? Aí hoje a pessoa tem uma estante. Enfim. Aí, quando foi em 2020, no final do ano, eu já não estava muito legal assim comigo mesma, né, na questão assim de saúde mental. E eu tava, digamos, sem um hobby, alguma coisa que eu fizesse que fosse só pra mim, sabe? Porque é Uhum. como você mesmo disse, né, na questão da maternidade, essas coisas,
acabo sendo que tudo meu era só para eles, né? E no caso, nessa época, ainda só para o Gabriel, que é o mais velho. E eu não tinha, tipo, uma coisa minha. Antes, quando eu lia, ler era meu. Às vezes a gente saía com ele, assim, pequeno, entrava na livraria e passeava, ele via os livros, aí eu decidi, eu quero um, que foi como eu fui juntando esses que eu tinha aqui. Mas depois que eu dei, eu fiquei realmente sem nenhum. E um dia de dezembro de 2020, eu resolvi comprar um livro, que foi O Som do Nosso Coração, se não me engano, que eu emprestei e não me devolveram, né? Bom lembrar. Mas aí, eu gostei muito desse livro, eu li ele super rápido, fiquei emocionada, chorei, passei raiva com o livro, e aí eu tive o quê? Aquele insight, aquela emoção de novo de como é ler, de como é se sentir, sei lá, no mundo daqueles personagens. Era, no caso, um casal, tipo, não era fantasia nem nada, mas, tipo, eu me solidarizei com a mulher, né, com a família dela. Pensei no caso dela, que era mãe, porque no caso do livro é uma mãe, né, que cuida dos filhos. E eu fiquei assim, gente, por que eu não leio mais? Mas não é possível. Aí veio chegando com tudo a pandemia, né? Uhum. Então eu resolvi assinar a Tag Livros na época. Eu tava pesquisando até na época intrínsecos, né, e a Tag Livros. Aí eu ficava indecisa. Aí eu escolhi a Tag Livros porque tinha, né, as luvas dos livros, tal, mais protegidinho, e tinha a capa toda bonita da Intrínsecos, era só a cor, né? Eu falei, não, eu vou escolher esse. Vou ficar por um tempo, ver se eu gosto. E aí eu assinei em dezembro mesmo, a primeira que eu recebi foi em janeiro, já de 2021. E quando eu li um dos livros, também já fiquei, eu li um thriller. E eu descobri, com esse thriller, que eu não era só a louca das séries criminais, porque eu adoro série criminal. Não Sim. aquelas muito pesadas, sabe? Mas eu gosto muito de investigação policial mesmo. Eu adoro Como Defender um Assassino, CSI, Criminal Minds, todas essas coisas assim, Ai, eu eu amo. amo. Eu Eu amo. também. Só que eu nunca tinha pensado no caso de leitura. Eu lia muito romance, clichêzinho, e lia as fantasias e os dramas, né? Porque começar com Culpa das Estrelas, não sei o quê. Aí de vampiro, que eu gostava, né? De Crepúsculo e tal. Eu não lia, tipo, outras coisas. E o que eu mais focava era o romance. Tanto que esse O Som do Nosso Coração que eu comprei para voltar a ler era um romance com drama, que eu chorei horrores. E eu falei assim: não, é isso que eu gosto de ler. Mas da tag vinha livros que eu não sabia quais viriam, né? Era uma surpresa. Então, no segundo mês, que foi fevereiro, veio um thriller. E eu descobri que eu também gosto de ler investigação. E eu fiquei chocada comigo mesma, sabe? Eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha parado pra pensar que eu ia gostar de ler ali o detetive, de ler ali o policial, ou ver na visão do assassino alguma coisa, descobrir quem era. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu comecei, né, a procurar suspense para ler, e aí eu tenho uma amiga que é leitora há muito tempo, ela nunca teve essa parada assim que nem eu. E ela falou: por que você não entra no TikTok pra ver, né, o que o pessoal indica, não sei o quê. Aí eu falei: pra você ver como eu era perdida no negócio, eu nem sabia Que que TikTok tinha. tinha os booktoks. Não sabia. Aí ela começou a me mostrar assim: segue essa menina aqui, segue não sei quem. Aí gente, eu nunca tinha visto vídeo assim. Porque o pouco que eu entrei no TikTok, que na verdade o meu filho, quando era pequeno, né, um pouco menor, entrou naquele Musical.ly, quando era Musical.ly. Sim. Então, e aí era ele que fazia videozinho. Aí quando mudou para TikTok, quando eu via alguma coisa, normalmente era o das danças, realmente, né? Eu nunca tinha visto, tanto que eu tinha até um TikTok familiar que a gente dançava lá. Mas eu não tinha visto para livro, porque realmente, como eu curtia tipo, outras coisas, ele me trazia aquilo que eu curtia.
ela mandou eu seguir, isso aí comecei a seguir. Aí achava outros vídeos, não sei o quê. Aí, gente, será que no Instagram tem? Nossa, aí comecei a achar um monte no Instagram. Aí eu, gente, olha essas meninas, ai, olha que não sei o quê. Nossa, e comecei a ficar, né, meio doida ali. Aí eu falei assim, gente, eu também vou fazer Instagram pra mim. Porque eu também tinha outro Instagram familiar que meio que ficou meio perdido, sabe? Que assim, era só meu. Aí tinha muito homem que seguia numa época. Aí depois eu comecei a colocar coisas mais da minha família, aí o pessoal meio que deixava de seguir. Aí eu, tipo, não era um público certo, sabe? Aí Sim. eu tinha muito seguidor que acabava virando um fantasma. Eu falei assim, eu vou desativar isso aqui que não tá servindo pra nada. E eu tava até sem Instagram, tinha só o meu de fotografia, que eu era fotógrafa. Mas eu peguei e resolvi fazer esse de leitura. E ele foi fluindo. E eu simplesmente comecei assim, simplesmente eu leio, eu falo, eu lia, né, tipo, falo o que eu achei e comecei criando, me inspirando e vendo o que estava ali na rede. Porque eu realmente, para você ter noção, eu tirava foto de ensaio feminino, né? Quando a minha amiga falou assim, não, faz sim o perfil, não sei o quê, eu falei assim, eu vou fazer. Aí ela, não, faz, eu te apoio. Eu falei assim, gente, mas eu não sei nem tirar foto de livro, você tira foto de pessoa, como eu vou tirar foto de livro? Não sei nem que ângulo que põe. Sei nem como põe. Eu falava isso pra ela, eu falei assim, eu não sei nem como põe, como que tira foto? Eu ponho lá ele reto só e pronto. E aí eu via fotos maravilhosas, né? Sim. E eu ficava assim, gente, como que esse povo tira essas fotos? Olha quanta coisa. Porque tem gente que põe muitas coisas nas fotos, né? E aí eu Sim. ficava assim, nossa, gente, quanta coisa. Mas aos poucos eu fui aprendendo, né? Eu mesma, assim, sozinha e tal, que não adiantava eu fazer, por exemplo, a foto que a outra pessoa faz, porque eu olhava assim e ficava, ai, credo, não gostei, essa não sou eu, não, Não tem a não sua mostra como cara, né? não é minha cara. Então aí eu fui aprendendo, tanto que atualmente eu só faço tipo o que é minha cara com muitas coisas, eu acho lindo vendo realmente no dos outros, assim, eu falo, nossa, a pessoa fez bem trabalhado, principalmente de fantasia, né? Nossa, olha a temática, olha que legal. Mas já eu não gosto de muita coisa nas fotos. Eu sou Uhum. meio minimalista, com muita animação misturada, é uma coisa bem doida. Mas eu não gosto de muitos elementos, né? Então eu criei a forma que eu gosto e eu sempre coloco algo que tem a ver que eu vi no livro. Se eu não tiver nenhum objeto que tenha a ver ali com a história contada no livro, eu simplesmente coloco um lençol, algum fundo e, e vai ser só o livro mesmo, porque eu não teria nenhum objeto que seria ali daquele livro. E aí eu vou seguindo assim. Aí eu amei os stories que você fez, que você foi mostrando o processo que você tinha para tirar as fotos, para criar o conteúdo, para fazer os posts. Eu acho que foi bem massa, porque como você, muitas pessoas, inclusive eu, por muito, muito, muito tempo, inclusive até agora, tenho várias barreiras do eu não sei fazer, já tem gente que faz melhor, eu não vou Hum, conseguir fazer tão bem. Como é que o pessoal cria? Não sei. E é um quando você não tem amigos criadores, você fica meio ilhado. Eu não tenho muitas pessoas assim. Eu estou criando essa intimidade com outros criadores agora, com um tempo já de podcast, que a gente foi recebendo mais pessoas aqui no teto e tal, que eu fui criando mais intimidade com outros criadores e mais abertura a tirar dúvida, para saber como que funciona. E eu acho que, assim uhum, como eu, muitas pessoas tinham essa dúvida de como é que faz, mas não vai ficar tão bom, mas eu não sei como fazer, mas eu não tenho esse arrumo de coisa para tirar foto, eu não tenho esse horror de livro, eu não sei. E aqueles stories, para quem não sabe, acho que tá até nos destaques da Karina, no Coisas de Karina, gente. @Coisas de Karina. Que ela fez todo o processo. Ela, olha, tá vendo essa foto aqui? Eu usei uma árvore. Tá vendo essa outra foto aqui? Usei a roupa do meu marido. Essa outra aqui, foi. eu peguei uma cortina e usei de fundo, mostrando que, tipo, dá para você usar coisas da sua casa, do seu dia a dia, que você já tem à disposição para você fazer e criar conteúdo e conseguir ir montando a sua comunidade, conseguir ter essa troca. Então foi um conteúdo que eu achei muito legal e muito inspirador, assim, porque
mostra que dá para ser simples, que dá para fazer isso mesmo que você está falando, de fazer porque gosta, de fazer para se sentir bem, de fazer sem tanta pressão de que tem que ser como de todo mundo e de incentivar mesmo as pessoas a criarem mais. E se não for para criar conteúdo, que seja apenas um leitor, que ele poste nas redes sociais dele, mesmo que o intuito não seja, né, criar uma comunidade. Então, achei bem massa relacionado a tudo isso que você falou. Eu queria perguntar também, voltando mais agora para o nosso tema, eu vejo que você fala bastante da sua família dentro do seu Instagram. Eu acho que é até uma das linguagens utilizadas na criação do seu conteúdo, que você mostra seus filhos, você mostra seu marido, um pouco do seu dia a dia, e inclusive já vi até relatos super tristes em relação a coisas horríveis aí que o mundo faz com as pessoas, principalmente quando elas fazem parte de minorias, quando elas, né, não são pessoas brancas e etc. E eu queria falar um pouco mais sobre isso, como que a criação de conteúdo, como que a literatura impacta essa relação que você tem com a sua família, principalmente com seus filhos. Se a literatura ela tem alguma ligação assim, se faz você ter alguma ligação maior com seus filhos, ou como é que é a relação deles com os livros? Entrar mais nesse Então, assunto. faz muita diferença. E por quê? Que é como eu te falei, eu entrei nisso, né? Voltei a ler depois de uns anos aí sem ler, porque eu, né, queria assim espantar uns demônios aí. E o que acontece? Eu já estava com o Rafael pequeno, que o Rafael agora ele tem 5 anos, mas ele nasceu em 2018, né? Eu comecei o perfil em 2021. E o Gabriel tem 15 agora e é um adolescente. Quando eu tinha 17 anos foi quando eu engravidei do Gabriel. Sim. E quando ele nasceu eu já tinha 18. Então, assim, eles têm 10 anos de diferença, porque eu pensei até que eu não ia ter outro filho, né? Porque já há 10 anos de diferença, mas é que, claro que depois que a gente teve ele num susto, eu ainda adolescente, eu não ia ter um filho no ano seguinte, né? Porque ter filho não, Com certeza. não é fácil, né? Então a gente foi aprendendo, né? Nós fomos aprendendo a ser pais, né? E fomos ali indo com o Gabriel mesmo só 10 anos depois que veio o Rafa. Mas o que acontece no caso do Gabriel como adolescente? Porque a literatura para mim é tão importante. Quando eu tinha, como eu engravidei com 18, concordo aqui que nem o povo critica muito assim que a gente lê muita coisa jovem, que eu gosto de romance jovem. Tem post que eu faço que às vezes a pessoa faz questão de ir lá comentar assim. Eu não gosto muito de romance assim, de coisas jovens, isso é mais para os jovens, né? Ai, mas adorei sua foto. A pessoa faz questão. De Se deixar você não claro. gosta, se você não vai ler, por que você veio aqui comentar, meu amor? Você não deixou nada de construtivo para mim, sabe? A foto tá bonita, eu sei. Eu olho antes de tirar. Eu deixo lá coisas que eu comento muito que eu deixo coisas que eu tenho que gostar primeiro. Eu não vou postar um negócio que eu não gostei. A primeira pessoa que tem que gostar sou eu. Então a pessoa faz questão de fazer isso. Então, quando eu tinha essa idade, eu estava criando um filho. Então, eu não tinha criando um filho e trabalhando, porque eu comecei a trabalhar com 15. Então, assim, eu não tinha tempo para ler livros o tempo todo. Eu não tinha tempo de ler romance juvenil. O que eu via eram as comédias românticas, filmes e tal, que eu sou muito cinéfila também. Mas livros, não. Eu não tinha tempo. Os que eu consegui ler quando eu já trabalhava era no ônibus, na condução. Não é que nem eu leio agora. E eu não tinha pretas nos livros que eu lia. Eu não tinha pessoas pretas para ler. Agora tá diferente. Tem um monte de livro aí que as capas são pessoas pretas lindas, maravilhosas. E se eles estão lá disponíveis, eu não quero saber se a protagonista tem 17, se ela tem 35. Eu vou ler. É uma pessoa preta, é uma protagonista preta. E quando eu pego o livro, que, por exemplo, Cartas para Marte,
que foi um livro que eu li, que é a história de um adolescente, é um livro fininho, é adolescente. Aquele livro eu comprei para o meu filho. Só que eu queria ler primeiro, porque eu tenho muito isso da idade, né? De ter algumas coisas que eu acho que não são necessárias ainda, então eu costumo ler primeiro para depois eu passar para o meu filho adolescente. E aquele livro até o meu marido leu. Então foi um livro que virou bate-papo aqui dentro de casa. Por Ele é quê? um Porque é um livro bem livro. comentado, né? Eu já vi também Sim, muitas pessoas falando que ele é isso, porque as pessoas, elas têm a cabeça tão pequena que elas acham que porque um livro, um filme, ou sei lá o que, não é para a faixa etária delas, isso óbvio, gente, quando é o contrário, quando é gente velha lendo coisa de gente jovem. Quando você tem isso. 12 anos, você lê uma coisa de 18, você só vai ter traumas na sua vida, não vai trazer É, muita coisa boa para sua vida. É o contrário que eu tô exatamente. falando, tá deixando bem Uhum. claro. Mas as pessoas não conseguem retirar nada de bom, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no teto. Dá para você tirar lição de absolutamente tudo que você consome, nem que seja para você ver o que você não quer para você. Então, Isso, é uma mente muito pequena você achar que conteúdo X ou conteúdo Y não vai agregar nada na sua vida. Porque nem que seja para você olhar e falar assim, cara, isso aqui não é uma coisa legal, isso aqui é algo que eu não quero entrar em contato novamente, isso já é algo que agregou na sua vida de alguma forma. E acho que as pessoas têm esse discurso muito prepotente de achar que elas são melhores do que determinadas obras e exatamente. etc. Isso, óbvio, de novo, deixando um parêntese gigante aqui, tomada suas devidas proporções. A gente não está falando aqui de livro que fica passando para crime e etc. Não, E nada disso. narrativas problemáticas que romantizam coisas problemáticas. A gente está falando aqui de conteúdos comuns, no caso. Isso, Só é que esse nem disclaimer. o meu filho, principalmente o adolescente, ele não tem esse hábito que eu tenho de ler, não como eu. Porém, ele tá arrasando na aula de literatura na escola. Uhum. Então, assim, os comentários da professora de literatura português na escola é a mãe dele, é o perfil da mãe dele, e ele fala com orgulho, e ele leu Olhos d'Água na escola da Conceição Evaristo e veio debater comigo. E eu fiz ele ler o Cartas para Marte para ele ver como é que é o preconceito, né? E até a questão de que no Cartas para Marte tem um próprio menino negro que, como ele tá ali numa escola de elite, que é o caso do meu filho, tá? Meu filho não tá assim na escola mais cara da cidade, não. Porém, a gente sempre teve em mente que a gente queria dar uma educação melhor. Sim. Então, a gente colocou ele em escola particular. Então, ele estuda escola particular, onde ele, inclusive lendo esse livro, ele falou: Mãe, eu vou te contar quantos negros tem na minha escola. Aí eu ficava assim: quantos? Assim, bom, os que eu já vi, acho que comigo eu contei uns 8. Na minha sala, em tal sala era só eu e digamos que tem o outro, assim, mais claro. Aí agora tem um outro menino que entrou, que é o Heitor. Nossa, ele ficou feliz da vida porque entrou o Heitor, que é pretinho como ele, tem cabelo cacheado, ficou amigão. Uhum. E o Heitor quer ser escritor, tem o sonho de ser escritor, ó. O Heitor veio para somar. Aí, ele, mesmo que ele não leia como eu, quando eu pego um livro e eu leio, e eu falo assim, filho, você tem que ler esse livro, ele já sabe que tem a ver com negritude e identidade. Porque Sim. a gente ensina isso para ele desde pequeno. Uhum. Sempre, porque pra a gente, como família, nunca foi fácil. Porque desde o início de relacionamento, ele, descendente de japonês, com uma garota negra, nunca foi fácil pra gente. E não que agora que a gente já, o meu filho já esteja grande, agora o outro pequeno, que seja fácil também. Porque a gente é atração turística, onde a gente vai. Onde a gente vai, todo mundo fica olhando, aí olha pra cara do Ricardo, olha pra cara dos meninos, olha pra minha cara, assimilando, né? Tipo, ai, nossa, são uma família? E agora que o Rafa, com 5 anos, ele é mais clarinho, ele puxou mais ao pai, ele não escureceu, ele. As pessoas costumam achar que o Gabriel é filho de outra pessoa, né? Porque ele é pretinho, parece mais comigo. Já veio pessoas perguntar: mas e o pai dele? Eu falei assim: o pai dele é esse?
Meu Deus. Eu pensei que só o pequeno era filho dele. Aí, gente, então, as pessoas. Eu entendo assim, que eu já até respondi isso num ônibus uma vez para uma senhora que me deixou muito irritada. Eu peguei e falei assim, então, eu entendo que todo ser humano costuma ter pai e mãe, pelo menos vamos do princípio do genético mesmo, né? Então, se você tá vendo essa criança, ela não parece totalmente comigo, é porque ela parece com alguém que não tá aqui agora, ou seja, o pai, Uhum. né? Ela Então, eu poderia já. ser, ou ela poderia ser uma criança adotada, que as pessoas acham que são menos filhos, mas são filhos iguais e eles não merecem passar por situações constrangedoras de serem questionados sobre de onde veio, porque X ou Y acha que tem um direito de se meter na vida dos outros. A E criança eu está sou. passando alguma dificuldade, ela estava maltratando a criança? Não estava, ela estava andando com o filho dela. E mesmo que não fosse filho, se for filho adotado, qualquer, é filho igual. Então, tipo, pra que Não, é questionar sempre isso. os Então, romances? e eu sou o quê? Eu sou adotada. Tá vendo? É Eu sou filho adotada. e é filha, não é filho igual? É filho igual. Exatamente, eu fui adotada com 3 anos de idade. E então, a gente sempre passou muito por isso. Então, o que que eu quis fazer, principalmente com o Gabriel? Eu ensino pro Gabriel, aliás, o pai dele também, gente, tem gente que pensa que é brincadeira, mas não é. Às vezes, quando eu falo, as pessoas meio que olham meio cética. Mas eu era presa numa bolha também, dessa bolha negra, sabe? Que você acha que não tem o racismo, que você tem que deixar pra lá. Uhum. E o meu marido, ele é o que mais ensinou sobre negritude pro meu filho. Ele foi o primeiro que, quando ele começou em certas aulas de história, ele ficava, vê se você não vai acreditar nesse papinho de Princesa Isabel. Uhum. E aí ele ensina tanto do nosso, que foi abrindo também a minha mente, quanto, né, da asiática. E pro Rafa, a gente não quis nem, como ele é menor, que ele nem começasse a ter esse preconceitinho que as famílias deixam o povo ter, sabe? Aqui pro Rafa, é, todo mundo gosta de falar que as pessoas são iguais, né? Não. Na minha casa aqui todo mundo é diferente. Sim. Na minha casa todo mundo é diferente, porém todo mundo merece ser respeitado do jeito que é. Então, a gente já introduz isso pro Rafa. Eu trouxe da Bienal para ele um livro do Saci Pererê, que atualmente é o personagem que ele está mais vidrado. E para ele fala que que ele quer ser o Miles Morales. Às vezes ele fala que ele quer ser o Saci Pererê. E para ele não importa a cor do personagem. Para ele é o que o personagem faz. Mas por quê? Porque é o que ele está aprendendo dentro de casa. Uhum. E o Rafa, ele já tem livros infantis que tem personagens negros e ele já tem livros infantis que tem personagens asiáticos. É difícil de eu achar? É difícil. Infantis principalmente. Porém, ele já tem, porque eu dou essas referências para ele, de ter esse entendimento, né? Que sobre principalmente essas duas culturas. É claro que a gente aqui gosta muito de ver outros tipos de cultura também, mas para a gente passar pelas coisas sociais, pelas coisas que a gente passa na rua, a gente faz com que a criação dos nossos filhos seja diferenciada. Até por tudo que a gente já passou, que não foi pouca coisa. E do Gabriel também, que ele passou, né, racismo dentro da própria escola, que eu nem esperava isso. E eu fiquei triste pelo que aconteceu, mas o envolvimento da literatura ajudou eu a ensinar ele a compreender que ele não deve mais aceitar certas coisas. Então ele parou um jogo de handball na hora, que na verdade nesse dia era interclasse. Ele mesmo parou e falou assim: eu não vou mais jogar. E falou bem alto para todo mundo que ele escutou. Porque eu ensinei para ele, com o apoio dos livros, sendo juvenis ou não, que tem certas coisas que ele não tem que mais aceitar. Ele faz parte desse mundo também e ele merece respeito também, independente da cor da pele que ele tem. E eu sou muito orgulhosa por ter ensinado isso para o meu filho. E quando ele vê um livro com um personagem preto, que foi pouca coisa que eu vi na idade dele, e eu falo assim, esse eu vou ler, depois você vai ler. A primeira coisa que ele fala, tá bom, mãe, já pode separar. Porque ele sabe que quando eu falo isso, é porque ele sabe que vai ter uma lição interessante lá para ele.
Então, isso eu me orgulho muito. De se orgulhar mesmo. Não, fiquei toda arrepiada. Eu toda vida que vem falar de raça, eu fico meio chorosa, fico meio. Me Eu pega sei num como lugar é. muito. Nossa, eu lembro na época que você postou os stories contando o que tinha acontecido com ele. Eu lembro que eu fiquei emocionada vendo o seu relato. E. Mas não é querendo romantizar, de tipo, ó, romantizar preconceito, não, gente. Mas Não. dá uma alegria. Infelizmente, eu não queria estar sentindo essa alegria, deixando bem claro, mas dá uma alegria Uhum. de saber que essa geração, ela de pessoas negras, pretas, estão vindo diferente, com um olhar diferente, com atitudes diferentes. Porque quantas vezes na nossa infância a gente não ouviu coisas horríveis, foi tratada de maneiras completamente desrespeitosas, foi assim, a gente não sabia nem o nome que era aquilo. Não sabia nem que aquilo se chamava racismo, não sabia nem que a gente tinha o direito de falar algo, que a gente tinha o direito de se defender. Então, Exato. você ouvir e a gente ouvir que um adolescente, uma criança, ela já tem todo esse conhecimento, essa força interna, essa autoestima de entender que o que ela é não é errado, de quem ela é não é errado, que quem está errado é o mundo, e que ela tem direito, sim, de dizer que aquilo ali não é algo aceitável, de dar uma alegria num lugar muito de esperança, de as coisas estão mudando. Estão mudando devagar, mas elas estão mudando. É um lugar de você ter muito orgulho mesmo, e do seu filho ter muito orgulho, da sua família ter muito orgulho, porque não são todas as famílias que têm esse esclarecimento sobre a realidade dura que a gente vive, principalmente aqui dentro do Brasil, quando o assunto é raça. E é Exatamente. algo muito bonito, porque eu tenho certeza que ao fazer algo como isso, ele também está mostrando para outras pessoas que aquilo que elas estão fazendo não é certo e principalmente que outras pessoas, assim como ele, pessoas não brancas, pessoas racializadas, pessoas ou qualquer outra minoria, LGBTs, pessoas PCDs e etc, também têm direito de falar: eu não vou aceitar isso. Ele com certeza, ao fazer isso, muda a vida de outras pessoas e assim o mundo vai um lugar melhor. E com certeza as pessoas que vão vir depois dele vão vir com muito mais força e com muito mais esclarecimento, e isso começa dentro de casa, isso começa com essa preocupação em criar filhos conscientes e em respeitar os filhos por quem eles são, independente do que eles são, né? Então, isso é uma Sim. mensagem muito, muito, muito importante, muito forte. Então, porque aí teve a questão que eu não fui criada assim, sabe? Eu fui criada para, por exemplo, se chamassem eu de macaca, como ele foi chamado de macaco, eu iria ignorar, eu ia sair andando, eu ia chegar em casa e falar para minha mãe, não liga para isso, bobagem, e ia ficar quieta. Só que aí, no livro, de novo, citando Cartas para Marte, lá tem um personagem negro, né, que convive muito com os brancos e acha ali que ele faz parte, né, e já o protagonista, ele já tem um pouco mais de noção do que é ser negro, já o outro não. E aí agora é que eu te digo que até poucas pessoas sabem disso. O maior choque do meu filho foi quando ele entrou na sala da diretoria no dia seguinte e o menino foi descoberto, né, que ele confessou na verdade, foi pedir desculpas e ele era negro. Isso aí pega. Nossa Senhora. O meu filho ficou arrasado mais do que pelo xingamento de macaco, entende? Pelo racismo. Uhum. Porque, e meu filho não compreendia, quando ele chegou aqui foi me contar, porque depois também teve o caso, quando chamaram o pai do garoto é negro, o pai ficou arrasado. Ele não sabia o que fazer, sabe? Quando a escola chamou ele ficou arrasado, tipo, ele pensou que o menino tinha feito qualquer outra coisa na escola para ele ser chamado lá. Não chamar um outro semelhante, né, de um negro de macaco. E aí eu tive que explicar ao meu filho que
provavelmente a educação que esse outro menino teve não foi a educação que eu estou pregando em casa para ele desde pequeno. Não foi ensinar para ele que, às vezes, quando as pessoas falam certas palavras, é preconceito, certas palavras é crime. Não ensinaram para ele que que quando te ofendem pela cor da sua pele não tá certo, não é uma brincadeira e não tem graça. Já eu te ensinei, filho, porque eu tive que engolir todos os sapos que foram possíveis pela minha cor, pelo meu cabelo. E eu até disse para ele um tempo atrás, eu falei assim, o meu maior orgulho é ver você cuidando desses cachos e se achando lindo no espelho, meu filho, porque eu não tive isso. Eu não tive isso. Então, esse é o meu maior orgulho. E aí eu falei do livro. Eu falei assim, você lembra do livro que tinha o outro menino preto que tava também lá com um menino fantasiado com aquela roupa lá da KKK, não é isso? Ku Klux Klan. Isso. E o menino preto estava do lado do outro achando aquilo engraçado, achando que aquilo era normal. E ele era preto. Ele não devia achar engraçado um menino branco sair com ele para uma festa com aquela roupa. Mas ele não entendia como era ser negro até ele ser agredido de frente, né? Até acontecer os fatos com ele. Porque é isso, a pessoa negra, às vezes, ela não entende que é negra, às vezes ela não entende o que ela está passando é uma microagressão, ou até às vezes o crime do racismo. E os pais, mesmo que às vezes negros, não tiveram isso e não repassam aos seus filhos. E eu decidi não fazer isso. Eu decidi passar para o meu filho o que eu acho certo. Ah, vai ter o povo que fala que é do mimimi? Ó, vocês podem falar à vontade. Para mim não é mimimi. Vocês continuem aí na cabeça fechada de vocês, porque eu quero evoluir a cada ano. Eu não quero continuar vivendo no passado e vivendo nas coisas que não são corretas. Então, a literatura me ajuda muito, sim, com os meus filhos, porque eu pego toda essa questão da parte de preconceito, até na questão dos LGBT, porque tem muita coisa que eu não conheço, que eu não entendo, né? Que eu leio os livros e aí eu me coloco no lugar daquela pessoa e eu consigo entender melhor. Então, foi assim também que eu abri esse assunto dentro da minha casa, né, pro meu filho, principalmente sempre o adolescente, porque o pequeno ainda, vou começar tudo de novo, né, com o pequeno. Mas Eu acho que nem é começar de novo, eu acho que o pequeno vai criando esse ambiente, ele automaticamente já vai vai indo, né? normalizando esse assunto e já vai pegando essa formação. Então, é uma continuidade e um expandir. Porque É. quando o pequeno for adolescente, o mundo vai estar completamente diferente, seja para o bem ou para o mal, o mundo vai ser outro. Então, eu acho que vão ser outras questões. Mas só dele estar vendo o exemplo do irmão mais velho, eu acho que isso já é uma caminhada que ele vai ter que fazer bem menor, ele vai ter que andar bem menos, porque ele já está partindo de um ponto bem mais adiantado, ele já está começando a corrida bem mais na frente quando o assunto é raça, principalmente, né? Sim. Então eu acho que não é um começar de novo, é um ponto de partida já ali. Aqui até onde eu fui, o pequeno vai pegar já no meio do caminho e do meio do caminho vão seguir. E esse papo me chocou muito de descobrir que era outro menino negro, E ele porque ficou arrasado. o racismo é um mecanismo tão bem. Acho que o racismo é a coisa que o branco fez de melhor, com certeza. Porque é uma coisa tão bem feita, principalmente aqui no nosso país, por conta da miscigenação e o apagamento histórico e etc., que está incutido dentro da cabeça de todo mundo. E a reprodução de pessoas negras é bizarro. E se a gente não tivesse Sim. tantas pessoas negras corroborando para esse discurso perpetuar, a gente já estaria bem mais adiantado, mas é uma coisa que é tão bem feita que às vezes em vez de você dar raiva, você fica melancólico, você fica triste em descobrir que uma pessoa ela tá tão com a lavagem cerebral tão feita dentro da cabeça dela que ela acha que
ela tá numa posição de reproduzir um preconceito contra um igual, que sendo que ela também vai sofrer com o mundo, nossa sociedade. Então, assim, é de ficar deprimido. Saber que estruturas como essas são tão bem feitas e elas estão tão bem feitas, tão bem lubrificadas até hoje. É de ficar até um pouco desesperado, porque você faz esse trabalho dentro da sua casa, mas quantas outras pessoas não fazem? E, às vezes, e não é nem culpa delas, porque elas não têm o conhecimento que a gente tem, elas não têm o acesso que a gente tem a esse conhecimento. Elas muitas vezes nem sabem que aquilo é errado. Então, tipo assim, como que muda isso, né? Se é algo tão intrínseco dentro dessa realidade que a gente está vivendo. É exatamente isso. Eu sou negra de pele clara, eu sou filha de uma mulher negra com um homem branco e eu sofri racismo desde sempre. Um dos meus maiores traumas até hoje, que eu tenho tratado na terapia, etc., são por conta do racismo, às vezes vindo até da minha família, por parte de pai, das pessoas brancas da minha convivência. E eu fui descobrir e dar nome, não descobrir, caso a gente fala descobrir ser negra, as pessoas ficam, como você descobriu? Não é que eu descobri que eu era negra, gente. Eu descobri que a minha cor, aquilo que eu sofria durante a minha vida toda, era por conta da minha cor. Aquele tratamento desigual que eu tinha durante a minha vida toda, aquele preconceito, a forma que eu era tratada, a forma que eu fui maltratada durante a minha vida em diversos lugares que fui passando, era o racismo, entendeu? E eu fui uma pessoa criada muito no lugar de... Eu sou criada dentro da periferia, dentro da favela, aqui em Fortaleza, e eu sempre fui afastada o máximo possível. Eu sempre entendi um trabalho dos meus pais de tentar me distanciar o máximo possível de qualquer coisa relacionada à periferia. E hoje em dia, com o discernimento que eu tenho, eu entendo que era um lugar até de proteção. Porque a verdade é que o pessoal que era criado na rua, que ficava... os pais não cuidavam tanto, por N motivos, seja trabalhar demais, seja por ter envolvimento com crime, seja por ter envolvimento com drogas e etc., essas pessoas acabavam morrendo, essas pessoas acabavam sendo presas. Às vezes elas não eram nem envolvidas com nada, mas a gente sabe que aqui no nosso país, quem morre tem cor, tem CPF, tem renda, e isso acontecia. Então eu fui essa pessoa criada muito tentando me afastar da minha negritude o máximo possível por questão de sobrevivência, por questão de conseguir fazer com que eu entrasse na escola, que eu saísse da escola, que eu fosse para a rua, que eu não me envolvesse, que não viesse problema para a minha vida e que para eu conseguisse fazer uma faculdade, para eu conseguisse ser uma pessoa sofresse o mínimo possível do que pessoas pretas nascem praticamente condenadas aqui no nosso país. Então, isso é muito real. Existem, sim, muitas pessoas racializadas que não sabem que são racializadas e que acabam reproduzindo esse racismo desde a infância, muitas vezes aprendidas dentro de casa e na escola e na nossa sociedade como um todo, como um geral, né? Então, tudo isso é muito triste e é muito importante a gente debater sobre isso, não só internamente dentro da nossa casa, mas também fora, no nosso trabalho, com a nossa família, e realmente fazendo esse trabalho de uma pessoa fala para outra, porque é assim que a gente consegue mudar uma coisa, né? Sim. E aí, isso que você falou também, que às vezes você sofre assim dentro da sua própria família, aqui, tipo, acontece, né? Já aconteceu. Coisa já que virou debate, porque não é o certo, e eu não vou aceitar. Uhum. Então, porque assim, como os meus filhos são, né, essa, miscigenados, né, no caso, por exemplo, o meu filho mais velho agora ele tem esses cachos no cabelo e tal, mas o cabelo dele até os 9 anos de idade era liso. Uhum. E começou a ter uma transição ali natural, uma mistura natural, e do nada foi virando cacho. E eu fiquei muito orgulhosa dele querer cuidar, né, e assumir os cachos dele. Mas muitos, assim, da família ficam assim, nossa, você não vai cortar esse cabelo? Nossa, esse cabelo não tá muito grande? E não sei o quê. Aí o pequeno tinha cabelo cacheado e ficou liso.
Assim que fez o primeiro corte, foi ficando liso. É uma coisa assim muito confusa. Miscigenados, entendeu? Eu também já tive É. vários cabelos. O cabelo que era meio liso com cacho na ponta, o cabelo que cortou ficou completamente liso, ondulado, na verdade, né? Super cheio e grosso. E depois eu alisei por muitos anos. Quando eu transicionei, meu cabelo já é outro, já cacheou, aí um cacho grande, agora ele já tá um cacho menor. Então, assim, acontece. Aí também teve uma vez que meu filho, porque como eu sempre faço trança, que é porque eu tive o cabelo alisado com 12 anos, então eu sempre vi o meu cabelo liso, alisado. E quando eu já tô acho que na quarta transição, eu não consigo me enxergar quando vejo o meu cabelo natural. E não adianta ninguém falar assim, mas o seu cabelo tá bonito, mas o seu cabelo isso aqui. Gente, sou eu. Eu não consigo, né? Uhum. Tá tudo bem. Sim, eu vejo e eu fico, não. Aí como durante a vida eu fiz muita trança, a trança é o jeito que eu me sinto confortável. Então, o fato do meu filho amar o cabelo dele, olha, só de ver ele hidratando aquele cabelo, falando, não, agora eu não posso porque eu vou hidratar meu cabelo. Não, agora eu vou fazer não sei o que no meu cabelo. Eu fico tão feliz, mas eu fico radiante. E aí ele fez uma vez trança e uma pessoa, né, da família, no caso não da parte preta, né, falou pra ele que não era pra ele fazer mais, que era feio. Aí eu fiquei doida, né? Aham. Eu surtei. Só que o Uhum. que aconteceu? Ele não quis mais fazer trança depois desse dia. Ele falou que não, que tudo bem. Eu falei pra ele que ele não tinha que se envergonhar. Eu falei assim, ó, a mamãe vive usando trança, então tá querendo dizer que o que a mãe tá sempre, o cabelo da mamãe tá feio. É isso, então, né? Porque foi, tipo, a pessoa não se tocou quando falou, mas meio que atingiu aqui também. Só Uhum. que aí ele ficou muito tempo sem fazer. E uma vez eu falava pra ele, eu peguei e falei pra ele, eu falei assim, ó, eu sei que você não quer mais fazer trança por causa disso que você ouviu. Mas o que eu já te ensinei? O problema do outro é dele, não é seu. Você ficou lindo, você gostou de fazer. Então, quando você quiser fazer trança de novo, você vai fazer. Isso são nossas origens. Você sabe a história da trança, meu filho? Aí eu contei pra ele, né? Mandei ele ler algumas coisas sobre a trança. Eu falei assim: os negros usavam as tranças como resistência. A trança nagô é a resistência. Eles usavam, era caminhos para eles se encontrarem, para eles fugirem do que eles passavam. Então, assim, você não tem que ter vergonha de trança nunca. Aí, recentemente, né, faz umas 2 semanas, eu fui fazer trança e ele quis fazer trança. E a coisa mais linda que eu vi foi meu filho de novo se namorando no espelho, falando que tava lindo, falando que queria fazer mais vezes, falando que ficou maravilhosa aquela trança nele, que ele tá. E ele costuma falar assim: olha que preto lindo. Olha que negão maravilhoso. Porque assim, é adolescente, né? Então, fala Sim. essas coisas. E aí ele faz academia e tal, ele fica, olha só esses músculos desse preto, com essa trança, eu sou negão. Ele fica desse jeito. E eu fico com uma felicidade que não cabe em mim. E se eu devo uma parte desse orgulho a alguém, é a literatura. São as pessoas pretas que estão tentando mudar, são as pessoas pretas que agora estão escrevendo livros para que os jovens vejam de uma forma fácil, simples, o que eles passam, as microagressões, que eles não têm que aceitar o que acontece no mundo, e são essas pessoas que estão tentando mudar o que a gente vive hoje. Cara, que nossa, eu tô toda arrepiada! Tô toda arrepiada, meu Deus! Nossa, que inspiração. Não, falou tudo, é exatamente isso. Eu acho que você mostrou com prática como o discurso que a gente vem fazendo e muitas pessoas não entendem sobre representatividade. Algumas pessoas falam: ah, mas isso é besteira, isso não muda em nada. A gente tem que ler o livro porque a história é boa, não porque a pessoa é preta. Ah, a gente tem que gostar disso, não porque é de pessoa preta, e sim porque é bom. Gente, representatividade importa.
entendeu? Importa e tá aí na prática porque importa. Porque é importante, sim, para a gente crescer, a gente criar nossa autoestima, a gente se identificar, a gente se enxergar no mundo, a gente entender que a gente pode ser mais do que o que a gente sabe sobre a nossa própria realidade, da gente ter como inspiração e da gente aprender e é importante a gente se ver naquilo. Então, por isso que a representatividade importa. Não é só para a questão de, agora esse livro tem muito preto e agora é por isso que a representatividade importa. Não é só nesse lugar. É no lugar de por que ter muitos pretos dentro da literatura fazem diferença na vida das pessoas. É por conta disso, por conta do filho da Karina, que pega um livro e consegue identificar um caso de racismo e fazer essa ligação. É dele olhar no espelho e dele se enxergar como uma pessoa que é bela, como uma pessoa que ela pode ser gostada, que é uma pessoa que deve ser respeitada, os traços delas não são feios. E toda essa construção que foi incutida dentro da nossa cabeça durante anos e anos e anos, e é uma luta ainda muito longa, mas necessária. E é por isso que a gente bate sempre nessa tecla, por isso que a gente fica falando sobre representatividade. Não é porque a gente é chato, porque a gente não tem outro assunto para falar, ou por questão apenas de ego, de eu quero me ver ali porque eu quero me ver ali. É porque a gente nem cresceu achando que a gente poderia estar em algum lugar, entendeu? É para isso que é importante. Então, assim, acho que você mostrou na prática mesmo, como o discurso da representatividade muda dentro do cotidiano, dentro do dia a dia, a vida das pessoas. E principalmente a vida das crianças, que são o futuro. A gente ouvia isso na escola e ficava tipo, frescando com os nossos professores, mas eles tinham razão, de fato, as pessoas jovens, elas são o futuro. E é importante, porque caso ele tenha um filho, ou caso ele, mesmo que ele não tenha filhos, se ele for viver em sociedade, se ele tiver um sobrinho, se ele tiver o filho de um amigo, se ele encontrar qualquer outra criança no futuro, ele vai passar essa mensagem. Entendeu? Ele vai passar esse conhecimento, ele vai passar para os amigos da escola, para os colegas de faculdade, para os familiares, entendeu? Então é importante sim, gente, é importante não só no lugar do representatividade por representatividade. A representatividade ela tem um porquê da gente bater nessa tecla, não é do nada não, tá? Então assim, nossa, foi que papo gostoso. Eu acho que para a gente encerrar eu queria só perguntar agora sobre como é o conciliar a maternidade e a criação de conteúdo, porque a maternidade ela demanda muito tempo e, infelizmente, por ser uma mulher negra e por ter filhos não brancos, você acaba que tem até um trabalho a mais do que imagino que uma mãe de um filho branco, você tem ainda passos a mais a dar para ensinar, para cuidar, para criar crianças conscientes, você tem sempre que ficar batendo nessa tecla. Então, como é que você conciliar tudo isso de casa, filho, criação de conteúdo, marido, trabalho e etc. Como é a rotina de conseguir fazer com que todos esses pratos continuem rodando e nenhum deles caia? Então, o que aconteceu? Quando o Gabriel era pequeno, a gente não tinha muita opção, sabe? A gente tinha os dois que trabalhar e Gabriel ficar o dia todo na escola. Aí começou que, assim, ficar o dia todo na escola, como eu tinha te falado, que a gente ainda insiste, né, no particular, até por causa das rotinas que a gente tinha, começou a ficar caro. A gente não podia sustentar aquele dia todo. Então, passou para meio período. Aí a gente tinha que depender do quê? De terceiros para ficar com ele. Então, foi um momento muito conturbado para a gente essa época, né? Porque uma hora uma avó podia, outra avó não podia, aí uma hora eu tinha que pagar alguém. Teve uma época que eu estava praticamente só pagando, só trabalhando para pagar a pessoa para cuidar dele. Então, quando eu trabalhei muito tempo na escritório, em corretora de seguros, administrativa, e eu trabalhava o dia todo também,
e longe, né? Eu trabalhava longe, meu esposo trabalhava longe, e ficou uma rotina muito cansativa para os três, né? Porque tinha que buscar ele em algum lugar, ou tinha que Sim. pagar a pessoa, era complicado. Então, quando eu engravidei do Rafael, a gente tinha combinado que eu não trabalharia mais fora, que eu ficaria integralmente em casa e que meu esposo ia segurar as pontas, né? Claro que a gente já tinha combinado, ó, muita coisa vai ser restrita. Quando eu estava grávida mesmo, a gente já tinha falado, ó, tal coisas vai ser cancelada, não vai ser possível, e a gente vai, assim, pé no chão, indo devagarzinho, e muita coisa não vai dar para acontecer. Mas como eu sou uma pessoa que não sabe ficar parada, como eu te disse, eu trabalho desde os 15, quando foi em 2019, quando ele fez um aninho, eu comecei a tentar seguir o meu sonho, que sempre foi ser fotógrafa. Então eu comecei a fotografar mesmo, a vender ensaio e trabalhar. Mas em 2020 eu quebrei o tornozelo, quebrei o pé, que eu acho que, como a minha psicóloga anda dizendo, né, que essa época que eu quebrei o pé foi uma ruptura na minha vida, né? Porque eu quebrei e aí eu fiquei com medo de fotografar, porque eu sou aquela fotógrafa louca, sabe? Que a modelo Sim. tá ali, eu deito no chão para sair um ângulo incrível para não sei o quê. Só que eu gosto muito de mais o que é real. Então ela vai lembrar daquela foto e vai falar: Meu, a fotógrafa tava no chão nessa hora. E nossa, e a gente riu e eu dei risada, eu conversei. Que eu não gosto assim do só o efeito, o Photoshop, eu não gosto, não é o meu estilo. E depois que eu quebrei o pé, eu acabei desistindo. E depois que eu quebrei o pé, eu caí realmente numa depressão aos poucos, sabe? Sim. Que foi os livros, novamente, que foram me salvando, porque a leitura me tirava ali daquele meu mundo, daquela minha parte dos meus problemas, e eu fui lendo. Então eu fui fotografando por um tempo, ganhei dinheiro com isso, depois quebrei o pé, não quis mais, e voltei e fui produzir conteúdo. Só que eu não produzo só o conteúdo que eu faço ali, eu faço conteúdo para outras pessoas. Uhum. Né? Eu cobro, né? Faço por exemplo, tem uma professora que atualmente estou fazendo, eu criei uma identidade visual para ela e ela me dá o conteúdo, já que ela é a professora, né? A temática que ela quer, e eu só crio as artes, né, do carrossel, e Sim. ela me paga por isso. Por quê? Quando foi em fevereiro, como as coisas estão bem apertadas financeiramente, eu resolvi voltar a trabalhar. Só que fui para uma empresa para tentar trabalhar só meio período e dar um jeito de ficar com o Rafael da mesma forma. O meu marido está trabalhando home office até hoje, ele só vai para a empresa uma vez na semana. Então isso calhou de ficar a nosso favor. E eu falei assim, não, vou voltar a trabalhar pelo menos meio período, porque financeiramente a gente precisa. Só que eu não durei nem 3 meses na empresa, porque eu comecei a ter crise de ansiedade lá dentro. Uhum. E eu não conseguia trabalhar e me paralisava e era ligando, porque eu peguei um horário à noite, né, tarde e noite, para não prejudicar realmente na rotina dos meninos. E eu ligava pro meu marido chorando, tipo, eu não aguento, eu não sei o que eu tô sentindo. Entrava no banheiro para chorar e eu desisti do emprego. Eu desisti porque eu falei assim, não, eu não vou ficar doente, eu tenho filho para criar e eu não vou acabar comigo. E Uhum. aí eu continuei focando no conteúdo. Normalmente é aquilo, a minha rotina dentro de casa, os conteúdos que eu crio mais no período da manhã, quando eles estão na escola. À tarde o Rafael não deixa eu ler. O Rafael não deixa eu criar conteúdo. Se o conteúdo for ter algum conteúdo, é o Rafael que vai sair no conteúdo. O Gabriel passa quase o dia todo fora, porque ele é atleta de alto rendimento no futebol, então ele treina em outros lugares e ele estuda e vai para o treino, e ele chega à tarde. Quando ele chega, ele quer contar tudo que ele fez. Ele quer mostrar como ele chutou a bola para a esquerda, como ele chutou a bola para a direita, como fez o gol, como bateu na trave. Ele quer contar tudo. Tudo, 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 Uhum. tudo. E ele quer atenção. Então, assim, é complicado, mas a gente consegue conversar bastante para se ajudar, sabe? Quando eu falo assim, gente, é sério, agora eu tenho que ler porque eu tô com o livro atrasado,
porque eu agora tenho parcerias, que era coisa que eu nem imaginava que eu ia ter, começou esse ano. Eu nunca quis nem me inscrever em parceria de editora, eu me inscrevi esse ano em 3 e passei em 3. E as outras que vem vindo é que eu nem me inscrevi, simplesmente me passa seu endereço que eu vou te mandar um livro. Eu Sim. nunca imaginava que isso ia acontecer comigo, sinceramente, né? Tô sendo bem sincera, mas tá acontecendo. E esse tipo de coisa tá mudando a minha perspectiva, tá? Eu tô querendo trazer realmente cada vez conteúdo melhor, mas como eu disse já para você, eu tenho que gostar primeiro. Eu não vou fazer nada que só porque a outra pessoa tá fazendo. Então, assim, eu costumo comentar muito com meu marido até que assim, e se aparecer uma publi pra você de café? Eu falei, todo mundo sabe que eu não bebo café, todo mundo acha que é um crime uma leitora que não lê café ou que não bebe café. Eu odeio café. Odeio café, não tomo café. Normalmente o povo acha que é um crime, né? Eu falei assim, não, se vem uma empresa falando que vai pagar para beber café, eu não vou beber café, não é a minha identidade. Ela pode querer que eu faça um vídeo brincando, dando café pro meu marido. Ele que vai beber o café, eu vou fazer alguma palhaçada, que é o meu jeito, mas eu não vou beber, não sou eu, essa não sou eu. Não foi essa pessoa que eu comecei no perfil. Então, assim, para mim gravar o conteúdo é muito complicado. Aquele conteúdo que você falou das fotos, eu gravei aquele conteúdo porque tem uma menina que me segue já faz um tempo e ela fica às vezes assim até o jeitinho dela, às vezes eu vou ser sincera que às vezes me deixa um pouco nervosa umas coisas que ela fala, mas assim, eu me coloquei no lugar dela. E ela, tipo, ela juntou as economias que ela tinha para comprar uma estante que ela não podia comprar. Comprou uma estante, fica comprando livro que não pode comprar para fazer conteúdo. Para fazer conteúdo. Então, comprou uns objetos, uns negócios que era para tirar foto dos livros. E aí eu falei assim, não, vamos parar. Aí eu expliquei para ela, eu falei assim, você tá vendo minhas fotos? Todo mundo fala, minhas fotos são maravilhosas, que não sei o quê. Mas é porque eu tenho um olhar, porque realmente eu era fotógrafa e eu comecei a treinar esse olhar pro livro, que eu falei que no começo eu nem sabia. É importante dizer, eu também já fiz muito curso de fotografia, também sou fotógrafa. Então. Uma coisa muito importante para falar, gente, é treino. Eu sou arquiteto e urbanista, já fiz curso de design, sou fotógrafa e etc, etc, etc. Quando você trabalha com visual, é treino. Vai ter coisa que você não vai conseguir fazer na hora, e aí você vai fazendo aos poucos, e você vai consumindo mais conteúdo, vai vendo mais pessoas fazendo aquilo, e você vai procurando para você ver o que os outros estão fazendo, você vai montando o seu próprio olhar e você vai ficando com mais sensibilidade. Não dá para você começar do zero e do nada você tá querendo ter a bagagem de uma pessoa que tá há 10, 15 anos fazendo isso. Eu, por conta do teto, tenho que aprender, por exemplo, design, que é algo que eu tive na faculdade, mas não é algo que eu tenho treinado dentro de mim. Então, cada arte que eu vou fazer, eu tenho que me esforçar e vou, faço e refaço e vejo referências e vou mudando e assim você vai construindo um conteúdo melhor. E isso vale para tudo na sua vida, não só para a parte criativa. Quanto mais você vai treinando, mais você vai conseguindo ter facilidade em realizar aquilo. Então, não é mágica, não vai cair do céu, não vai do nada você acordar e tá sabendo fazer o que a Karina faz, que ela já tá há anos fazendo isso. Então, assim, vamos ter paciência e dar tempo ao tempo das coisas. É importante também não ser afobado. Então, eu comecei, como eu disse que eu tive que largar, que a situação financeira já não estava bacana, né? Porque o meu filho mais velho vem demandando, né, um financeiro maior por causa dos campeonatos, que ele está aí na luta tentando, né, entrar numa base e tal. Então a gente tem uns gastos aí, fora todo o resto, né? Então eu pensei em fazer essas coisas mídia para as outras pessoas e eu não gasto dinheiro para fazer conteúdo. Eu não posso. Se eu falar para você assim que eu comprei assim coisa para fazer conteúdo, é uma ou outra. Eu vou na casa da minha sogra, eu vou na casa da minha mãe. Inclusive hoje eu vou fazer eu não sei se vai sair hoje,
Mas eu tirei uma foto de um livro que eu fiz ontem no quintal da minha mãe, com as coisas da minha mãe. Com um livro, um pano de chão e papel. Uhum. Então, eu fiz aquele post porque eu queria mostrar para ela que, assim, ó, se você quer produzir conteúdo, se você quer falar para a pessoa do livro que você leu, você não precisa ir lá e comprar uma coisa cara para tirar uma foto. E eu realmente mostrei para as pessoas as fotos que eu tirei. Até me pediram para fazer depois um conteúdo sobre isso de novo. Como eu vi as coisas que você falou, já vou até pensar sobre isso. Mas é real. Eu tiro foto no chão da minha sala, eu tiro foto com a cortina, eu uso roupa do meu marido, roupa do meu filho. Como eu ando fazendo uns conteúdos sobre livros asiáticos, né? E na minha sogra tem muito mais coisa asiática, é claro. Eu vou lá e falo, ó, me empresta isso aqui. Ela, mas pra que você quer? Pra tirar foto de livro. Eu vou lá, pego as coisas, algumas coisas eu tenho em casa, né? Pelo meu esposo, outras eu não tenho. E eu vou na casa das pessoas, eu pego coisa emprestada, às vezes, assim, dos que eu sou mais próximo, é claro, né? Não vou ser folgado também com o povo. Mas eu falo, você tem tal coisa? Tem, me empresta, só pra tirar uma foto, depois eu devolvo. Tem uma foto minha aí de um suspense recente, que eu fui na portaria do meu condomínio e peguei o walkie-talkie com o porteiro. É sério. E eu falei assim, ó, Sim. você me empresta? Eu vou tirar foto aqui perto de você. Ainda falei assim, ó, a portaria tava de um lado, né? E tinha um matinho ali próximo. Eu falei assim, ó, eu vou tirar aqui mesmo pra você ver que eu tô aqui usando e eu já vou te devolver, né? Porque senão depois a pessoa fica até preocupada, né? O emprego dele também, né? Vai que eu, Com né? certeza. Mas aí eu tirei próximo assim, tirei e devolvi. Eu não ia comprar um walkie-talkie pra tirar a foto, porque às vezes eu tenho umas ideias mirabolantes e eu queria um diacho de um walkie-talkie pra tirar aquela foto. Mas eu não ia comprar, eu não posso comprar, eu não vou me endividar para criar o conteúdo. Aí é o que eu tinha colocado lá nos posts. Se você já ganha dinheiro com isso, é uma coisa. Aí você tem que investir para que o seu conteúdo melhore cada vez mais. Se você não tem dinheiro, use o que você tem, faça com o que você tem e faça acontecer. Quando chegar a hora que você for receber por isso, aí sim você pode usar como um investimento no seu trabalho. Com E certeza. para dizer que não é mentira minha, eu já posso dizer, não posso contar detalhes, mas assim, eu consegui a minha primeira publi. Ai, que coisa boa! E assim, Nossa, que alegria. e assim, a gente chega lá. Eu nunca imaginei. Quando eu recebi o e-mail, eu fiquei paralisada na cama, não sabia nem o que fazer. Eu estava Uhum. sentada e fiquei lá, paralisada, lendo, 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 lendo. Meu marido nesse dia não estava no trabalho fora. Mandei para ele, falei, lê isso aí, vê se tá certo. Aí ele leu, ficou todo feliz, falando que estava orgulhoso, não sei o quê. Eu falei assim, não, não pode ser isso aí. Sabe? O meu perfil vai fazer 3 anos em março. E como eu falei, eu não sei nem fazer vídeo do TikTok, eu não sei para que lado que eu vou, para como é que eu faço. Então, assim, é treino, como você disse, é aprendendo, é sendo você, tentando ser do jeito que você é, usar o que você tem e não ficar se comparando com o outro. É a melhor, Sim. E acho ter que é o melhor que poderia paciência. falar. E ter paciência. É difícil, porque a nossa própria mente fica contra a gente, né? Eu que tô fazendo aí tratamento para ansiedade, para depressão, tô tomando medicamento e tal. E não posso, o médico não autorizou eu trabalhar fora, assim, somente com pessoas no momento, assim, né? Se for de atendimento, essas coisas. E eu tô correndo atrás como eu posso. Como eu Uhum. posso, pode pingar, mas, né? É melhor pingar do que faltar, né? Assim que a pessoa fala. Mas eu Sim. boto na minha consciência que eu gosto de produzir o conteúdo, eu tô vendo que eu tô indo bem, só que eu não vou gastar o dinheiro que é da minha família para eu produzir conteúdo. Então, enquanto eu não posso, vai ser com o que eu tenho. Quando eu puder, aí a gente pensa em outro planejamento, a gente pensa às vezes em comprar uma outra coisa, a gente pensa em comprar um equipamento melhor, né? Mas enquanto a gente não tem, a gente faz com o que a gente tem. E é Então, muito importante saber priorizar, porque eu já me vi também nesse lugar do eu não tenho dinheiro, mas aí eu queria fazer tal coisa e aí não vai dar certo, porque eu não vou ter condição financeira para arcar, até sorteio mesmo, e pagar pessoas para ajudar com edição, para ajudar com arte. No final, eu que faço tudo
E às vezes você fica nessas noias de tipo, ai, se eu fizesse isso ia ser mais fácil, ia dar um jeito, mas a gente tem que aprender a priorizar as coisas na nossa vida. Infelizmente, no momento, não tem como, e aí você faz, e não tem nada que desperte mais a criatividade do que a pobreza. Falando da pessoa que é pobre há 25 anos, não tem nada mais Não que tem. faça você criativo do que a escassez de algum recurso material. Exato. E aí, E, isso falando da material supérfluo, tá? A gente está falando aqui de sim, direitos básicos, não. Eu sempre gosto de deixar é, claro que eu não abri é. precedente para interpretações erradas. Não, eu E tô falando de comprar coisa só para tirar uma foto. é, Não, e quem pode fazer isso, que bom que pode fazer isso. sim, Queria poder fazer, mas não pode, mas não deixa isso fazer com que você crie conteúdo e ter coragem também. Acho importante a gente falar é, isso. Por muito tempo aqui no Teto, antigamente eu tinha mais duas colegas que faziam Teto comigo. Nessa temporada estou só eu e o Dudu que faz o Teto Assiste. Mas anteriormente a gente tinha muita vergonha de chamar as pessoas. A gente achava porque por conta de número de seguidor, ninguém ia aceitar conversar com a gente, ninguém ia gostar do nosso trabalho, porque ninguém vai escutar. E ficava, tipo assim, nos auto-sabotando. E aí, sim, quando a gente mudou essa mentalidade, a gente viu que tá aí um monte de gente já aceitou participar, conversar com a gente. Então tem que ter também um pouco de coragem, um pouco de cara de pau, sim. que é o Também. que a Karina falou aí na sogra, pedir o negócio emprestado, aí no porteiro pedir emprestado o coisa, aí falar com o colega que está criando conteúdo, falar com aquele autor que você gosta, tentar, porque o máximo que vai acontecer é não dar certo. E aí você tenta outra coisa, você vai para a próxima, e nesse processo você vai descobrindo que várias coisas dão certo. Basta você ir lá e Sim, tentar fazer. E é assim que a gente vai fazendo as coisas. E aos poucos também se respeitando, respeitando nossos limites, respeitando as nossas condições financeiras, nossa saúde mental. E aos poucos a gente vai conseguindo criar a nossa comunidade com a nossa cara, compartilhar as coisas do jeito que a gente quer, e seja para uma pessoa, seja para 1 milhão, você ter essa satisfação de saber que você está fazendo isso porque você gosta dos livros e quer compartilhar e etc. Não que a gente não mereça ganhar pelo nosso trabalho, tá? Marcas, editoras e sim. autores. A gente não Uhum, paga conta recebendo curtida no Instagram ou livro de graça em casa. É bom lembrar também. exatamente. Não se paga boleto É. com mimo. A gente precisa Não, não de paga. salário, de gente pagando publi, entendeu? Mas É, isso é papo para outro episódio. Acho que é isso aí isso. é importante. Acho que é isso. A gente já falou um monte, a gente já está aqui há quase 1 hora e meia. A gente já falou de vários Muito assuntos. faladeira. Eu amo. Todo mundo fala. Antes, a gente tenta hoje deixar assim 1 hora e meia o episódio, porque para ficar menos cansativo para os ouvintes. Mas antigamente a gente sempre tinha episódio de 2 horas ou mais, e as pessoas ficavam às vezes, nossa, 2 horas. Aí toda vida que via um convidado que começava a conversar, no final falava, nossa, nem vi o tempo passar. Aí agora entendi porque tem 2 horas. Porque a gente senta para conversar. Quando a gente vê, se deixar, tem 4 horas o episódio. E eu que lute para editar. Queria agradecer a Karina. Dizer que as portas aqui do nosso teto estão sempre abertas para você. Foi muito engrandecedora essa conversa, foi muito emocionante, muito importante. Eu acho que você veio mostrar mesmo, como eu tinha dito, de forma prática, o impacto do que a literatura pode ter na vida da gente, na vida de uma criança, na vida da nossa sociedade. E mostrar o quanto os livros eles ensinam. E eu acho que foi um papo que vai ensinar muito para muitas pessoas que ainda têm alguns nozinhos na cabeça sobre determinados assuntos, como representatividade, como a importância dos livros, sobre preconceito literário e sobre criação de conteúdo. Eu acho que foi um papo que a gente conseguiu passar por diversos assuntos e foi muito, muito importante essa nossa conversa. Espero que você volte para mais conversas como essa, que a gente não veja o tempo passar. E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela
todo o trabalho com seus filhos e com a sua família. Espero que seja sempre uma família com muita saúde, que você sempre consiga continuar passando às suas crianças esses ensinamentos tão importantes, e com certeza elas vão ser adultos muito melhores por conta desse esforço que você tem com elas desde sempre, tá? É muita força, porque a gente sabe que não é difícil e que vão ter pessoas malditos, vocês, pessoas brancas malditas, que vêm acabar com o nosso dia, mas muita força para e passar para por explorar. isso. É isso, Sim, muito, muito muito obrigada. obrigada. Eu adorei o convite, eu fiquei muito feliz, porque assim, eu fiquei assim, gente, como assim eu? Como assim? Assim, eu tentei ser, né, normal na mensagem, mas eu fiquei aqui, cara, assim, chamando pro podcast. Que eu sou muito escandalosa. E aí, eu fiquei muito feliz, ó, eu te desejo também muito sucesso, que assim você consiga assim chegar em muitos lugares aí e também realizar os seus sonhos, né? Porque é muito importante, a gente se sente feliz, a gente leva a vida de uma forma mais fácil quando a gente vai realizando os nossos sonhos. Não é fácil para ninguém, mas quando a gente vai se realizando, a gente pode ter aí vários momentos felizes em meio à literatura também. Sim, é só para deixar aqui claro que vocês, cuidados, surtam daí, eu surto daqui também. Porque eu estava na academia, estava redigindo e fazendo correção do que eu ia mandar. Minha mãe é professora de português e espanhol. E aí, mãe, corrige aqui, vê se está tudo certo, vê se eu não errei nada. Aí minha mãe corrigindo, eu estava saindo da musculação indo pro Pilates, isso, tipo, já à noite, que era o tempo que eu tinha para fazer aquilo. E eu, assim, mexendo no celular e tal, aí eu vou mandar logo, porque eu vou parar, que eu fico nervosa, eu fico, vou mandar no horário melhor, não, tá muito tarde, não quero incomodar. E aí eu mandei, aí você já respondeu logo, eu tava no meio do Pilates, eu dando cutucada na minha mãe e falei assim, mãe, a minha convidada aceitou participar. E eu fico toda tipo, meu Deus, aceitou. Então, mas tipo, recíproco, tá? A gente Deve surta ser aqui muito também, bacana. e é isso. Não, tá Vamos bom, acho então precisando. Indicação? nosso quadro, vamos para o nosso Teto Indica. E aí, tu tem alguma indicação para fazer aqui? Pode ser mais de Ó, uma. como o nosso papo me inspirou muito, como eu já falei dele 1000 vezes aí, vai ser Cartas para Marte, né? Eu tô procurando ele aqui para eu só falar aqui para você certinho. Cartas para Marte, da Nick Stone. Ele tá pela editora Intrínseca. Tem um outro que é um suspense, que é mais jovem mesmo também, que eu falo muito que parece com Corra, né? Dá uma lembradinha de Corra, que é o As de Espadas. Ele vai ter uma continuação, ele saiu pela plataforma 21. Olha, vai me perdoar, mas eu não sei pronunciar o nome da autora, eu não quero pronunciar errado, Tudo mas eu certo. acho que depois você acha por aí, tá? A de Sim. Espada é um suspense adolescente, mas assim, ó, tem representatividade LGBT, representatividade negra, fala muito sobre o racismo, principalmente estrutural, tá? E o velado é muito interessante. Meu filho leu também, é um livro grossinho, hein? Que o meu filho lê assim, ele leu rapidinho, ele surtou bastante. E por último, para não dizer que eu não indiquei nenhum para os mais velhos, que eu só indiquei juvenil, vamos de Olhos d'Água, né? De Conceição Evaristo. Aquele livro ali acabou comigo, me destruiu, favoritado. Nossa, são 3 livros que estão na minha TBA que eu quero muito ler. Inclusive, Olhos d'Água, eu tinha comprado físico, e aí eu dei de presente, aí eu tenho que comprar de novo. Não, E aquele livro acabou comigo. Meu filho leu na escola e destruiu os jovens lá, viu? São 15 contos, mas o livro é fininho. Você pensa assim, sim, nossa, vou ler em 1 hora. O quê? Eu parava para respirar a cada final de conto. Não dava, não. Não consegui, não tem. Para mim, pelo menos eu que sou sensível, no caso, à temática do racismo das pessoas de periferia, pessoas, condições sociais
tristes, assim, fiquei muito sensível, eu não conseguia ler, dava continuidade, eu colocava ele em cima de algum móvel e ia respirar. Uhum. Mas Conceição, assim, maravilhosa, eu fiquei muito feliz também que meu filho leu, eles gravaram até um podcast na escola sobre o assunto, Que debatendo o livro, massa! eu fiquei muito feliz, e ele fala muito desse livro agora também, então, com certeza eu indico muito. Eu tenho essa resistência, assim, porque me afeta muito. É, Então, eu tenho um pouco de dificuldade ainda com fé. Falei diversas vezes aqui no podcast. E tá tudo bem também, se você é igual a mim. sim, eu Eu sou bem tenho essa assim mesmo. dificuldade de ler. E eu leio menos do que eu queria ler, porque diversos livros com representatividade negra, em algum momento, vai abordar o racismo, e isso às vezes é uma coisa que mexe muito com a minha saúde mental. E acaba que eu fico sempre procurando o momento certo, o momento que eu vou estar melhor, que eu vou conseguir Sim, digerir aquilo de uma forma melhor. E isso acaba fazendo com que eu não leia tanto livros com essa temática, porque às vezes me pega muito. É algo que é, eu trabalho na terapia e vou me esforçando para conseguir passar essa barreira, mas nem sempre é fácil. E eu sempre prego isso de a gente já sofre o racismo, a gente não precisa também nos forçar a entrar em contato com isso caso a gente não aguente. Então, se você for igual a sim. mim, não precisa se forçar. Mas se você Hum, consegue, vai ler e vamos tentar cada vez mais conseguir lidar melhor com esse assunto. Sim, eu entendo completamente que, assim, que você não consegue, que eu sou dessas, né, eu evito muitos livros que eu sei que seriam importantes, mas com esse tema eu evito, e os juvenis são os que me ajudam bastante, porque é uma linguagem mais fácil, que os autores colocam de uma maneira mais para os jovens mesmo, então vai dando aquela acalmada, sabe? É difícil, Uhum, porque As de Espadas é um suspense jovem, mas eu chorei. Eu chorei sim, porque tem uma questão lá da menina com cabelo e tocou lá no fundo da minha alma. sim. Então, mas eu acho que é até uma boa pedida ler os mais jovens, que a gente vai conseguindo, assim, né? Ir de uma forma mais leve, conseguir captar a mensagem necessária. Mas eu te entendo e eu sou bem assim mesmo. Tem vários clássicos aí que eu deveria ter lido e não li. A minha indicação vai ser um filme que está Hum, disponível na Netflix e ele chama Eles Clonaram Tyrone. É um filme que saiu esse ano. Tem assisti. diversos atores maravilhosos. Ele vai contar, assim, eu vou falar, não vou ler a sinopse, mas eu vou tentar falar sem dar spoiler, porque eu não gosto muitas vezes de ler a sinopse em si. Basicamente, é um trio de pessoas. Eles moram no bairro negro nos Estados Unidos, todos eles são negros, e acaba que eles descobrem uma espécie de conspiração de uma empresa meio ligada ao governo, e é um filme de investigação e ficção científica, mas que também vai abordar temáticas muito importantes, mas de uma forma leve, como racismo, como identidade, pertencimento, saúde mental e etc, sabe? Então é um filme muito legal, eu até fresquei, eu vi com meu namorado, quando eu terminei, eu falei assim, nossa, esse filme é tão bom que nem parece que é um filme da Netflix. Eu espero que esse filme ele ganhe mais hype, porque eu acho que praticamente ninguém tá falando dele. Eu Então é falei, eu isso. fiz um post dele. Eu Sim, fiz um. Eu adorei esse filme, eu adorei. Assistimos todos em família aqui. foi um dos motivos de eu ter visto esse filme. Eu vi ele agora. Ai, que bom! Nossa, eu adorei Espero. assistir e a gente ficou assim chocado. E nossa, eu adorei, eu indico, eu acho muito bacana, porque ele até tem meio que uma sátira que torna divertido ali, mas a mensagem principal é muito interessante. Sim, eles usam muito do humor e do sarcasmo para explicando o que está acontecendo. Então é um filme que ele é profundo, mas ele não é pesado. O filme e muitas vezes ele se torna leve por conta da linguagem abordada
os assuntos retratados no filme. Então, foi um dos motivos de eu ter assistido. Eu tinha visto no TikTok, tinha salvado e tinha esquecido. Aí eu vi você postando e aí eu, amor, já sei o filme que a gente vai assistir. E ele amou também, ele indicou no Twitter e falou, já indiquei para todo mundo, já fiz a minha mãe assistir. Então, assim, assistam esse filme e depois conta pra gente, tanto para mim quanto pra Karina, o que você achou sobre esse filme. Acho que é isso. Queria de novo agradecer a Karina pela presença. Queria pedir para vocês seguirem a Karina, é Coisas de Karina, o arroba dela lá no Instagram, para vocês seguirem. O conteúdo dela é maravilhoso. Ela fala de diversos livros, de filmes, de série, mostra a família dela também. Então é bem divertido, é bem legal. Então não esqueçam de acompanhar ela. E pedir também para vocês seguirem o Teto lá no Instagram, arroba Teto para Podcast. E seguir a gente nas outras redes sociais. Você encontra o link na bio, que lá vai te direcionar para as nossas outras redes e também para o serviço de streaming na qual o Teto está fazendo parte no momento. É isso, queria agradecer cada pessoa que está ouvindo a gente até aqui e agradecer mais uma vez a Karina. E é isso. Mais algo a mais para falar, Karina? Muito obrigada. Você foi maravilhosa. Eu tava morrendo de medo. Foi lindo. Então é isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima e tchau!